Gente, bom dia, galera. Agora eu vou falar de uma das civilizações é, é, que ainda hoje sofre com o processo de colonização no continente americano, que é a civilização de Porto Rico. A história de Porto Rico. Antes da chegada do colonizador europeu, havia habitantes oriundos da chamada região da América do Sul, chamada do rio Orinoco. E esses povos criaram a cultura taíno, que é basicamente a formação dos povos nativos americanos de Porto Rico. E Porto Rico, ao longo da história, ela sofre pretensões de invasão de vários povos europeus, como, por exemplo, os espanhóis que chegaram a colonizar, os franceses, e que inclusive teve ataques de corsários. Corsários, para quem não sabe, basicamente eram os piratas legalizados por uma bandeira de uma monarquia, que eram os corsários, os holandeses, até mesmo os ingleses no processo. Várias revoltas, como o Grito de Lares, por exemplo, ocorreu nesse processo. Porto Rico só começa a ganhar autonomia com a Carta Autônomica promulgada a partir da Revolução Liberal Espanhola, que começa a ganhar autonomia, com algumas restrições econômicas no processo. Mas Porto Rico, eles só saem da dominação espanhola através da Guerra Hispano-Americana, que Porto Rico deixa de ser colônia da Espanha e vira literalmente colônia dos Estados Unidos, que algumas rebeliões foram contidas duramente, né, no território o território porto-riquenho. Durante um grande período da história, Porto Rico compartilhou a mesma bandeira e a mesma moeda dos Estados Unidos. Hoje em dia, Porto Rico ainda usa o dólar dos Estados Unidos como moeda daquele país, tendo atualmente uma classificação oficializada de Estado associado aos Estados Unidos. É o nome mais bonito e politicamente correto para dizer que Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos, literalmente. E tem alguns imbecis que falam que Porto Rico seria comunista porque tinha medidas de estado de bem-estar social dentro do território em questão. Vários plebiscitos ocorreram buscando autonomia, mas como a questão dos povos porto-riquenhos, que é basicamente formado por descendentes de espanhóis, indígenas, caribenhos, inclusive no seu passado histórico, a civilização taíno, ela vive em conflito com os chamados índios caribenhos, e nesse processo. Mas vou voltando à sequência dos fatos. Porto Rico, ela ainda não teve condição das pessoas criarem um senso de identidade porto-riquenha. Talvez por isso que eles continuam, mesmo através do plebiscito, de vários plebiscitos,
a população ainda continua querendo o status de colônia dos Estados Unidos. Justamente por isso, porque os Estados Unidos ao longo desde aquele período vem intervindo na ilha de Porto Rico para garantir os seus interesses. E basicamente Porto Rico ela é uma ilha que depende muito do turismo, baseado basicamente em atividades monocultoras. E diferente do povo cubano, Porto Rico aceitou a dominação dos Estados Unidos e até hoje vive sob esse jugo de ser uma colônia de turismo do Tio Sam, ou seja, ser um puteiro do Tio Sam. Alguns falam que Porto Rico é um território rico, mas rico? Em recentes pesquisas, na história recente da ilha, houve uma crise econômica gigantesca, e o governo central, que é o governo dos Estados Unidos, tende a apertar o arroxo em termos de medidas econômicas na ilha. Qual que é a diferença de Porto Rico para colônias, outros tipos de colônias, como por exemplo o Brasil virou uma colônia dos Estados Unidos? Qual que é a diferença de Porto Rico e dos Estados Unidos? Porto Rico ainda tem umas regalias porque os porto-riquenhos também têm direito à cidadania estadunidense. Já o brasileiro não tem direito nem de entrar nos Estados Unidos e em contrapartida os estadunidenses ganharam a liberdade de visto em território nacional, feito por esse indivíduo que está no poder. Indivíduo esse que presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, entre outras coisas. Mas o tema central desse vídeo é Porto Rico. Porto Rico, ao longo da sua história, é conhecido por praias belíssimas e com muitas riquezas minerais dentro de Porto Rico, que isso atrai aos interesses do governo do norte, o governo da metrópole que Porto Rico responde. E Porto Rico não... As pessoas são acomodadas, porque já acostumaram a ser considerados apenas colônias do Tio Sam, que o peso usa a seu bel prazer. E devido a algumas regalias, alguns benefícios que o Estado associado de Porto Rico dava à sua população, teve alguns idiotas que associaram o governo local como um Estado comunista. Imagine, se o Estado pertence aos Estados Unidos, como que o Porto Rico seria comunista? Ao menos que essa galera ache que os Estados Unidos sejam comunistas. De forma irônica. E é uma pena que ao longo da história os porto-riquenhos não conseguiram criar essa identidade porto-riquenha, essa identidade nacional que
que poderia fazer eles como um país soberano, um país que não se submete a outra nação. Sei lá, né? Talvez para os porto-riquenhos sejam bom ter direito à dupla cidadania, como eles têm, ainda que Porto Rico é uma das nações que mais, apesar de ser um território também estadunidense, tem algumas regalias de estado de nação, mas com ligação forte dos Estados Unidos. Sabe aquela emenda Platt que eles submetiam Cuba oficialmente até 1902? Essa emenda, uma espécie de emenda Platt, também existe em Porto Rico. Todas as vezes que os interesses dos Estados Unidos são infringidos, os Estados Unidos intervêm de uma forma na ilha de Porto Rico. Só que a diferença é que o povo cubano nunca aceitou essa ingerência, mas já o povo porto-riquenho, que nunca chegou a criar uma identidade nacional porto-riquenha, aceito. Por isso que permanece como uma colônia até hoje. Mesmo tendo históricos de formação dos povos taínos, que é de origem do Orinoco, da América do Sul, mesmo que antes da colonização eles eram conhecidos como povos guerreiros que lutavam contra os invasores, mas aceitaram de bom grado o domínio estadunidense. É uma pena, porque os porto-riquenhos deveriam ter essa mentalidade de construir uma identidade nacional porto-riquenha, não de ser um estado associado, uma colônia de exploração turística do Tio Sam. Porque se eles tivessem essa identidade, também não sofreriam sim, seriam rechaçados pelo governo do Império do Norte e como eu havia dito nesse vídeo, fazendo um apanhado geral da história de Porto Rico, que ao longo da história a ilha sempre teve que conviver com invasores ao longo da história. Foi assim no período das rixas entre os povos de origem do Orinoco contra os Caribe, os índios caribenhos. Foi assim com a dominação espanhola, foi assim com os ataques de corsários franceses, holandeses, ingleses. Lembrando também que durante um tempo, no período dessa carta autônoma, que Porto Rico começa a ganhar sua independência. Por quê? Até então o governo central, que era na Espanha, deu autonomia para Porto Rico negociar com outros povos. Essa negociação favoreceu com que eles fizessem aliança com os Estados Unidos, e os Estados Unidos interveio na Guerra Hispano-Americana, que culminou com a independência de Porto Rico, independência da Espanha. Eles saíram da independência da Espanha e entraram na dependência do Tio Sam. Tanto é que Porto Rico não é autorizado a ter um exército próprio. Quem faz a guarda de Porto Rico é o exército estadunidense. Não é autorizado a ter um exército próprio. Tem uma certa autonomia econômica, mas uma autonomia vigiada. E tanto é que
que em vários momentos da história eles interveem politicamente na ilha. E é isso aí, galera, que eu tinha que falar. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos, galera. E no mais, para aqueles que chegaram a primeira vez, não deixe de inscrever-se no canal, dar o joinha, acionar os sininhos das notificações. Para aqueles que já são inscritos, verifique se estão inscritos ainda, porque o YouTube vem desinscrevendo pessoas no meu canal de forma sacana. E eu sugiro aos senhores que verifiquem, acionem os sininhos das notificações. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para poder ajudar no melhoramento do canal. Para aqueles que não puderem ajudar financeiramente, eu espero que ajude compartilhando esses vídeos para melhorar o engajamento do canal, para poder chegar aos 1000 inscritos logo, que eu vou, a partir do momento que eu chegar aos 1000 inscritos, eu vou voltar a fazer as minhas lives, que basicamente aí eu vou definir um horário e uma quantidade de vídeo específica, porque tem dia que eu resolvo fazer 3 vídeos, tem dia que eu faço 2, mas aí eu vou definir um horário que vai ficar bom, legal para acompanhar. Basicamente eu vou fazer nesse canal eu vou fazer dois vídeos, um vídeo gravado e uma live no horário do almoço ou no horário às 6 horas mais ou menos, como os amigos quiserem que aconteça. E sobre Porto Rico ainda, que eu espero sinceramente que um dia nossos irmãos porto-riquenhos consigam criar essa identidade nacional, para eles se libertarem dessa mentalidade colonial, que infelizmente, inclusive, o Brasil tem essa mentalidade colonial ainda, que tem grande parcela da população brasileira que queria ver o Brasil no mesmo estágio que Porto Rico, ou seja, no estágio de Estado associado do Tio Sam, e ainda pior ainda, né, que alguns deles querem ver o Brasil sendo uma colônia de exploração dos estadunidenses. Por que eu falo estadunidense? Porque americanos são todos nós que nascemos no continente americano. Ainda que o termo estadunidense não tem similar no inglês. Se eu for falar em inglês, eu devo chamar os habitantes, quem nasceu nos Estados Unidos, de americanos, porque não existe o termo estadunidense, né, em inglês. É basicamente isso, galera. E voltando a falar de Porto Rico, e como fazer uma breve comparação. Como pode ser dois povos distintos, né? Um povo, por exemplo, Porto Rico aceitou de bom grado a colonização dos Estados Unidos, mas os cubanos rejeitam até hoje a colonização que eles tentam impor sobre a ilha de Cuba. Ainda que sofram sanções, isso acontece. É interessante observar as diferenças entre duas nações, inclusive nações vizinhas da região do Caribe. É isso aí, galera. E no mais, fiquem todos com Deus. À noite eu vou
fazer uma gravação também especial.